Para completar, te explico como é que anda a história de Felipe Coutinho voltando ao Vasco da Gama. Bora falar sobre o Vasco da Gama e a chance de Felipe Coutinho pintar em São Januário. Você sabe que o Coutinho foi revelado no clube e tem enorme identificação. E o nome dele tem sido bastante especulado recentemente por causa do interesse do Corinthians, o que a Jorabichian tem trabalhado nos bastidores para tentar viabilizar esse acordo. Já contei para vocês que a chance de o Coutinho virar reforço do Corinthians nos próximos dias é zero. Isso porque o Aston Villa, que acaba de investir 20 milhões de euros no atleta, vai esperar a abertura da janela de transferências em 1º de janeiro para tentar vendê-lo a algum clube europeu. Se não houver possibilidade, aí sim, no momento futuro, pode discutir a chance de emprestá-lo para o Timão. Sobre o Vasco, um representante do clube e da 777 entrou em contato com o staff do Coutinho. Vale a lembrança de que o Coutinho é representado pelo Juliano Bertolucci, alguém que está muito próximo da 777. E o que o Vasco ouviu é que a negociação com o Coutinho é muito difícil, para não dizer impossível. O Vasco quis deixar claro que se houver alguma possibilidade de o Coutinho vir ao Brasil, gostaria de ser informado para que tenha a oportunidade de tentar fazer uma proposta oficial, mas nesse momento, por conta do salário de 3,5 milhões de reais por mês e por causa desse investimento de 20 milhões de euros feito na metade do ano, uma possibilidade de vinda ao Brasil é praticamente descartada. Para completar sobre o Cruz Maltino, queria contar que em relação ao Luca Orellano, há um acordo entre o Vasco e o Vélez, que é dono dos direitos econômicos. Proposta do Vasco de 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos foi aceita. Falta agora o sim do jogador, que tinha a intenção de jogar na Europa, só que o clube europeu que o quer fez uma oferta bem pequena ao Vélez. Esse negócio deve ser resolvido nos próximos dias. Tem ainda mais uma informação que eu queria dividir com vocês em relação ao Vasco da Gama. Valois, atacante colombiano que pertence ao Tajeres. Vasco chegou a oferecer 5 milhões de dólares, mas o clube argentino só aceita negociá-lo por 9 milhões de dólares. A ideia do Vasco nesse momento é aguardar cenas dos próximos capítulos. Tajeres imagina que virão propostas da Europa. Se essas ofertas não vierem, é possível que o Tajeres mude de ideia e acabe aceitando fazer acordo com o Cruz Maltino. Agora contar que Júnior Urso, que quase foi parar no Vasco, já tem um novo clube. O volante de 33 anos assinou com o Curitiba e o anúncio aconteceu por meio das redes oficiais do próprio Curitiba durante a madrugada de quinta para sexta-feira. Márcio Santos, membro do canal há 12 meses. Nicola, qual SAF você acha que vai dar mais certo a curto prazo? Cruzeiro, Vasco ou Bahia? Manda um alô pro pessoal da Frutaria Banca do Cícero, em Grajaú, Maranhão. Abraço para toda a galera de Grajaú, para os maranhenses e especialmente para a galera da Frutaria e para o Márcio Santos, que é membro do canal. Cruzeiro, Vasco ou Bahia? Cara, a que mais me encanta é a do Bahia, por conta da associação ao City Football Group. É um grupo gigante com um monte de jogadores espalhados pelo mundo, que administra no Manchester City. É a que mais me encanta. Então, dessas três, para não ficar em cima do muro, eu responderia Bahia. O André Bastos e aquela história de outdoor no Vasco. André, surgiram tantos nomes no Vasco, cara. E vários já foram desmentidos, descartados. A história do outdoor, a especulação acho que teve muito a ver também com o fato de ele ter seguido o Vasco, alguma coisa nesse sentido, né? Quer ver só para ver se eu não estou falando nenhuma bobagem? Parece que ele começou a seguir o Vasco, enfim, e a partir daí, José Outdoor, atacante americano, começou a seguir o Vasco, e Maurício Barbieri no Instagram. Isso aconteceu no dia 10 de dezembro. Às vezes os caras também dão uma cavadinha, né? Os caras percebem que a 777 chegou, já conhecem o Vasco, enfim, dá aquela cavadinha básica. Quem nunca, né, mandou o olhinho? O Thiago Fernandes, salve Nicola, você acha que a torcida do Vasco é menor que a do São Paulo e Palmeiras nacionalmente? Brasília é Vasco, abraços. Thiago, é muito difícil para mim responder dessa maneira. A amostragem que eu tenho aqui dá conta de que o Vasco talvez seja o maior fenômeno de outros estados, tá? É muito louca a participação do vascaíno, de Goiás, de Brasília, do Maranhão, do Acre. A gente recebe mensagens de vascaínos de várias partes do Brasil, de torcedores do São Paulo e do Palmeiras, mais concentrados em São Paulo. Só que a gente está falando de um estado gigante, o maior estado do país e um dos maiores estados do mundo, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela tem uma população superior a de vários países importantes da Europa. Então isso acaba fazendo com que o Vasco se torne a quinta torcida maior do país. O Orellano deu ruim? Eu não diria que deu ruim, Rafael. Entre o Vélez e o Vasco está tudo acertado, 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Falta o Orellano se convencer de que o futebol europeu pode chegar no momento seguinte. Eu acho que no final das contas vai acabar dando certo, tá? Entre os clubes está certo, o Orellano ainda não deu sim.
Vasco desistiu do Gustavo ex-esporte. Pergunta do Rafael Fernandes, esse Gustavo que ele se refere pertence ao Al-Shabaab, lá dos Emirados Árabes. Houve uma sondagem, ao que parece o Shabaab pediu uma grana muito alta. E aí o Vasco passou a priorizar outros jogadores para a mesma posição, tá? Não sei se dá para descartar, mas o negócio deu uma esfriada, teve mais quente já. Se não deixou o like, deixa aí, tá bom? O Melk, Vasco em São Paulo, Soteldo e Douglas Costa no Vasco. O Douglas Costa, hoje as conversas com o Douglas Costa são de Flamengo, Botafogo e Grêmio. Não ouvi nada de Vasco. Tá sobre o Soteldo. Soteldo tá no Santos, recuperando de contusão, acho difícil esse negócio. Mas eu gosto muito do Soteldo, tá? Eu acho que o Soteldo pode ser uma ótima oportunidade de mercado, desde que exista acordo. Não acho simples, acho. E nunca também ouvi o nome dele especulado no Vasco, não. Depois até vou dar uma levantada, uma fonte minha da 777. O Lucas Assunção, salve Nicola, boa noite. Alguma novidade no CAP? Tamo junto sempre. Boa, Lucas, tamo junto sempre. Deixa eu contar o que eu ouvi da pessoa do Furacão, com quem mantenho conversas frequentes. Perguntei se o Lucas, como é que é o nome do menino? Zagueiro, eu tô procurando aqui, ó. Luan Patrick, aquele zagueiro de 20 anos de idade, se ele interessa ao Vasco. Estavam especulando que ele podia ir pro Vasco. Até o momento não tem nada. E aí hoje eu estava conversando com uma pessoa por telefone, uma fonte minha, que ela ligou para falar sobre a importância de você saber vender o jogador na hora certa. Ela estava lembrando que o Wesley do Palmeiras, no ano passado, teve uma oferta de 10 milhões de dólares, com mais 2 de bônus do New York City. O Palmeiras disse não, ficou com o atleta e agora o vendeu para o Cruzeiro por 3 milhões. O Atlético sabe desses riscos e se pintar proposta razoável pelo Vitor Roque, vai acabar por negociá-lo. O Vitor, que tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros e tem muita gente de olho, mas proposta oficial nenhuma, tá?